quinta-feira e fala sobre uma situação muito importante. Programa que fala sobre inovação e mesmo no meio de uma pandemia, né? Isso implicou, obviamente, todo mundo sabe, mudanças na rotina de todo mundo e não foi diferente para quem inova, né? Nas pesquisas e trabalho remoto. Só que a Unicamp encerrou o ano de 2020 com 48 novos contratos de licenciamento para exploração de propriedade intelectual, assinado com empresas, atingindo a marca de 170 licenças vigentes. O número é o maior registrado pela universidade em 20 anos, desde 2021, quando o levantamento começou. CBN Campinas, a participação do diretor executivo do Inova Unicamp, Newton Frateschi. Muito bom dia, professor. O número é sensacional, é para fazer festa, mas o seu time não inovou nada, né, nesses dois últimos jogos, hein? Oi, bom dia, Flávio. Nós estamos inovando na perda de pênaltis. Sabe quando eu tava marcando a entrevista pro pessoal aqui, agora um pouquinho do podcast aqui por trás da notícia. O Dr. Newton Frateschi queria participar da entrevista com a camisa do Palmeiras. Era brincadeira. Só que o Palmeiras fez questão de fazer isso com o senhor, né? Obrigado. Não, obrigado. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Essa coisa de futebol é interessante, né? Porque, sei lá, faz parte da nossa condição humana. Inclusive, é uma coisa que, nesse momento da pandemia, é engraçado, né? Porque tem tanta coisa que a gente deixa de fazer nessa condição de ser humano que realmente é importante a gente lembrar que tem essa parte. A gente fica de home office e pouca interação humana e para a gente notar que a gente lembrar que inteligência artificial, todas as coisas modernas, realidade aumentada, tudo isso não substitui a nossa qualidade humana. Desculpa me desviar um pouco do assunto, mas era isso. Mas isso é sensacional, é a humanidade, né? Por trás de tudo que a gente busca de inovação e tudo isso que a gente tem hoje a gente tem computador em mãos, aqui tá com o meu celular recebendo várias mensagens, um computador aqui na nossa frente, toda essa transmissão que a gente tá fazendo agora pelo YouTube, coisas que a gente não imaginava há 10 anos. Só que tem toda essa humanidade, tem pessoas, né, que tem um sentimento e que tem uma noção do que está colocando no ar e como colocar no ar, né, com o trabalho com as palavras, com o trabalho com as imagens, com o trabalho com as sonoras. Então isso é muito importante. Professor, me explica uma coisa. No meio de uma pandemia, conseguir um recorde de licenças é uma coisa sensacional, né? É incrível, porque de uma forma, você vê, a pandemia prejudicou muito a parte daquele trabalho presencial, do ponto de vista das pesquisas e desenvolvimento, né, de laboratórios, né? Mas, do outro lado, ela facilitou muito a interlocução, não é? E facilitou muito também os processos de contratos e a parte mais que demorava muito por trâmites de papel, que a gente já tinha melhorado muito, né? Mas com a pandemia a gente foi forçado a resolver isso. Então, de certa forma, de um lado é um pouco isso. Nós conseguimos, né? Nós mudamos para uma sede nova, né? Na Inova, em fevereiro. Em março tivemos que começar a pandemia. E os eventos todos tiveram que ser transformados de forma digital. Tudo teve que ser feito assim. E de um lado foi problemático, porque a gente estava aprendendo, mas de outro abriu várias portas, né? E eu acho que mesmo as pessoas, por esse meio, e as necessidades que apareceram, principalmente nas áreas médicas, de saúde, foram fundamentais na necessidade desse tipo de coisa. Uma das tecnologias que a gente licenciou, uma das coisas que a gente licenciou tem a ver com o gerenciamento do hospital, sabe, de bens de hospital, como é que você... todos os capitais, todos os equipamentos que você tem, como é que você gerencia isso de uma forma melhor, né? Isso, então, eu percebo que tem de certa forma, apesar da pandemia, ela não nos afetou nesse sentido, entendeu? Várias empresas, porque é aquela história, na hora das crises, que as empresas que vão vencer no futuro aparecem. Então, eu acho que a gente vivenciou um pouco isso. Bom dia, professor Newton Frateschi, André Berenguel aqui também de casa. Prazer falar com o senhor. Como o senhor até bem colocou, né, nesses momentos de crise que as empresas aparecem
num momento de crise que o homem acabou criando o fogo, a roda, né, lá na era primitiva ainda, e assim as coisas vieram de lá para cá numa evolução gigantesca. Mas com relação, o senhor falou desse aspecto de tecnologia, né, a gente tem entrevistado várias outras áreas, pessoas de outras áreas, e trazendo algumas informações até com relação à pandemia. O que pode ficar? O senhor até colocou, em meio a tantas dificuldades, houve essa aceleração em alguns processos, facilitação em algumas coisas, né? Diante de tudo isso, com relação à pesquisa, à inovação, o que os senhores estão vendo que pode permanecer pós-pandemia, que contribuiu até para esse expressivo número? Olha, eu acho assim, primeiro, que durante esse processo você se reorganiza, o olhar para ter soluções fica muito mais, como é que chama, aguçado. Criar canais de conexão. Nós fizemos isso muito durante este ano, né? Por exemplo, as empresas que estavam buscando alguma forma de se reinventar por causa da crise do Covid, ou que tinham algum tipo de proposta de solução, diversas chamadas que a gente fez no ano, né? Viram através desses canais existe essa possibilidade, né? Então, eu acho que esses canais que a gente criou dentro da Inova, de interlocução, tanto de dentro da universidade para fora, de fora para dentro, eles ficam. As questões de começar a acreditar, eu acho que uma outra coisa muito importante, as pessoas viram como o domínio da tecnologia, de forma geral, desde os seus insumos até o produto final, como é importante você ter a soberania sobre isso, entendeu? Ou seja, numa hora de crise, é importante você saber que você tem menos dependências. As dependências, as colaborações são muito importantes, mas é importante também você lembrar que tem um tanto que é fundamental. Eu acho que isso ficou bastante claro. E mais ainda, a gente, como uma agência de inovação ligada a uma universidade pública, eu acho que ajudou muito as pessoas perceberem que na hora do desespero, a solução está onde? Nesses centros de qualidade, onde você tem os talentos, você tem os melhores laboratórios. E muitas vezes, acho que outra coisa que mostrou, que fica para ficar, que vem para ficar, é que também não adianta você ter grandes laboratórios, grandes talentos, né, e empresas com interesse de trabalhar, né, a sociedade como um todo, se você não tem uma agência de inovação pujante, tão atuante, que faz essa interlocução, sabe? Então, eu acho que aprender um pouco isso, tanto do ponto de vista interno da academia, de ver a importância de uma agência de inovação que funciona bem, como do ambiente externo, de ver que isso que existem soluções, que existem formas de buscar soluções dentro da academia, e a valorização a essa academia, à universidade pública de qualidade, aos talentos que estão lá, a infraestrutura, eu acho que isso vem para ficar, entendeu? Vem para ficar. E além da questão de tecnologia híbrida hoje, né? Ou seja, nós estamos com saudade das reuniões presenciais, essa coisa toda, mas, de fato, nós vamos ter uma forma de melhorar um pouco, né? Otimizar. E até uma forma mais sustentável, né? Porque diminuir poluição para você ficar se movendo daqui para lá, não é? Isso aí vai diminuir. E isso é um recado, né? Que quando você tem soluções com base no conhecimento, em geral, elas são sustentáveis. Se não forem sustentáveis, ela tem um problema na própria conceituação dela. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a valorização da universidade, a valorização das tecnologias da universidade e a valorização da interlocução com a universidade. Eu acho que o relatório da Inova mostra como ela fez isso bem. Né? Você vê, o nosso parque científico tecnológico hoje, ele tem 35 empresas, 530 pessoas trabalhando lá dentro, 80% em áreas de pesquisa e desenvolvimento. Então, você vê ali a inovação acontecendo com a colaboração direta entre docentes, alunos, pesquisadores e empresários, né, e inovadores, então, e empreendedores. Ou seja, mesmo durante a pandemia, mesmo que você não tenha uma presença física muito grande, esta necessidade é premente e é o futuro que a gente está olhando aqui agora, né? Quando acabar a pandemia, eu acho que a gente vai estar mais preparado para uma outra. Espero que não tenha, né? Mas eu acho que é isso. Professor Newton Frateschi, eu acho que é interessante porque, infelizmente, precisou de uma tragédia como essa, que é a pandemia da Covid-19, para termos, e isso ficar exposto da importância da ciência, da educação, para encontrarmos caminhos, né, para uma saída de vários fatores, principalmente da pandemia neste momento, mas também de outras áreas, para encontrar soluções. Por que eu cito isso?
Porque em 2019, essa área da ciência, da educação, das pesquisas foi muito atacada. Teve vários cortes, né, durante 2019. E se não fosse esse trabalho incansável e com muita dificuldade para 2020, a nossa situação seria muito pior, né? Não, certamente você vê o que foi plantado, que vem de anos, né? A importância que tem, né? E esses ataques são realmente prejudiciais, porque o importante tem problemas em todas as instituições, né? Seria muito melhor você ir na instituição e tentar entender quais são os problemas e trabalhar junto no sentido de resolver, né? Porque todas as instituições têm problemas. Mas quando é o ataque, puramente ataque, ele acaba sendo muito destrutivo e não traz benefício algum. E o que a gente acaba mostrando, né? Lógico, você precisa de uma crise, mas o que a gente acaba mostrando é que na hora dessas necessidades, é muito importante mostrar para a sociedade como a ciência, como a formação, como a tecnologia é fundamental para melhorar justamente a condição, a qualidade de vida que a gente está falando, do ser humano na sociedade, né? Você criar mais empregos, mais serviços, mais produtos que melhoram a qualidade da vida das pessoas. E num certo momento, quando você consegue identificar, você mostra os resultados, quando a gente mostra o nosso relatório do que foi feito nesse ano de 2020, de parcerias com a indústria, de parcerias com hospitais públicos, de criação de licenciamento de tecnologia direto para empresas, criação de novas empresas trabalhando aqui, você vê, dá uma resposta para a sociedade que, puxa vida, a ciência é importante, a inovação é importante para melhorar a qualidade de vida de todos. E esse tipo de consciência é uma coisa que a gente tem que ter. Aqui, em particular, né, na nossa sociedade campineira, isso vale para o mundo inteiro, mas vamos ficando um pouco aqui mais localizados. É importante que o cidadão perceba que isso tem um valor muito grande, entendeu? Por quê? Porque isso ajuda a criar opinião sobre, num processo democrático, sobre quem você vai apoiar, eventualmente, nas tomadas de decisões, né, nas execuções de políticas públicas. Então, é uma questão de cidadania. Então, quando a gente percebe, infelizmente, são durante as crises, né, e um desastre como a gente teve esse ano, que parece que isso ficou mais evidente, né? Bom, vamos levar isso como uma coisa boa, não é? Então, acho que o importante é cada cidadão ter a noção da importância que tem isso para melhorar a sua vida, né? A gente vê hoje, né, quer dizer, por exemplo, as empresas filhas da Unicamp, você vê lá no relatório, nós temos mais de 1.000 empresas filhas da Unicamp, tá certo? E aí você vai ver onde é que elas estão. 63% delas estão na região metropolitana de Campinas, 50% estão em Campinas, são responsáveis por, acho que, 17% do PIB de Campinas. Quer dizer, o faturamento delas é muito maior, 4 vezes maior do que o orçamento inteiro da Unicamp. Então, você começa a mostrar isso, fala assim, isso aqui, essa instituição que de repente foi atacada em 2019, então vamos realinhar nossos pensamentos aqui e perceber da importância que isso tem. E quando a gente traduz em números, quando a gente coloca e da perspectiva da inovação, porque a inovação geralmente é isso que a gente está mostrando. A Inova mostrando o que a Unicamp impacta a sociedade de forma, o impacto socioeconômico, né? Quando a gente vê isso, a gente começa a perceber que vamos valorizar mais isso, e não só a Unicamp, mas como todas as outras instituições, né, que fazem isso com muita seriedade. E até... Professor Newton, pode falar, Paradela. Vai lá, André. Não, até com relação a isso que o senhor falou, dessa questão de impactar, né, socioeconomicamente, a Inova mostrando isso, né, com relação à Unicamp. Peguei aqui algumas informações da própria Unicamp, isso no final do ano, que colocou um total de 74 pesquisadores da Universidade Paulista, da Unicamp, que estão entre os de maior impacto no mundo. O resultado foi publicado numa pesquisa, né, de uma revista norte-americana, e fala que entre os nomes que figuram essa listagem de maior impacto em toda a carreira, apenas no ano de 2019, a Unicamp tem um total de 74 pesquisadores nas áreas de engenharia, química, física, computação, matemática, biologia, medicina e odontologia. Quer dizer, um espectro amplo e que mostra justamente essa importância da universidade passando, né, como espelho da Inova para o mundo, né, essa importância de se investir nisso. Então, André, muitas vezes esse tipo de divulgação, mostrar o ranking, que posição que a Unicamp está, a Unicamp é uma universidade assim, poxa vida,
de destaque no mundo, não há dúvida quanto a isso, né? As universidades paulistas são, as universidades públicas brasileiras e muitas universidades privadas também. Então, problemas todas têm, aliás, tudo tem problemas, não vou dizer que é uma maravilha, mas são importantes. E esse tipo de resultado, mostra acadêmico, na questão de produção de ciência, de novos conhecimentos, né? Ele é muito importante, né? Mas às vezes é difícil para a população notar que impacto isso tem na vida delas. É isso que eu acho que a Inova ajuda mais. Que a universidade, de uma coisa que ela faz é no fomento, na formação de talentos, né? Os talentos que saem de uma universidade como a Unicamp acabam populando todo o que a gente chama de ecossistema, né? Um pouco do jargão aqui. Se você vai para tudo quanto é local, em empresas, em posições de liderança, na região de Campinas, você vai encontrar talentos que saíram dessa formação. Quer dizer, ela é um centro formador desses talentos que transformam o local. Primeiro, isso. Segundo, além disso, um contato direto de parcerias, desde trocas de experiência, workshops em laboratórios, aí pesquisas em conjunto. Nós temos assinado, quer dizer, no 2019, 2020, a gente teve mais de 130 milhões em projetos, parcerias com empresas que estão querendo desenvolver novos produtos e serviços, entendeu? Esse ano que passou, caiu um pouco devido à queda na área de óleo e gás. Isso foi uma crise mundial. Tenho certeza que esse ano agora retoma, entendeu? Então, a gente vê o impacto, a Inova, né, ajuda a mostrar um pouco mais esse impacto que o cidadão percebe mais quando ele vê no aumento de postos de trabalho, quando você vê novos produtos serem criados, as empresas apostando na universidade, isso tem uma visão um pouco mais direta, talvez, né? Como eu disse, das empresas filhas, que empregam 33 mil pessoas. Isso é um impacto grande, né? Então, eu concordo com você. Os resultados acadêmicos da Unicamp são indiscutíveis, mas também existe uma outra, uma coisa importante de mostrar que não é só o impacto acadêmico em si, e sim o fomento de talentos que vão para a sociedade, transformar o mundo e melhorar o mundo, tá certo? O fomento de novas tecnologias são desenvolvidas junto com as empresas, né? Ajudando diretamente e indiretamente a vida do cidadão, com a geração de mais impostos, com mais empregos e com o destaque na eficiência dessa área nossa tecnológica, que é muito forte na região de Campinas, né? Então, eu acho que vai evidenciando. Então, é muito bom fazer relatório para não ficar no achismo só. Então, a pessoa pega, baixa o relatório da Inova e olha o que está acontecendo lá e vai ver, puxa vida, tem muita coisa interessante da Unicamp. Então, eu convido, né, o ouvinte aqui da Rádio CBN, vai lá, dá uma olhada no relatório, vê os nossos relatórios, vê o que está acontecendo, porque aí você acaba fazendo comentários com base em informações de fato, né? E eu acho que isso para nós é um motivo de muito orgulho, né? Dr. Newton Frateschi, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, trazendo esses detalhes, essa importância da Inova Unicamp, e eu tenho certeza que o senhor vai sentir muita falta dessa Inova Unicamp, né? Tá deixando agora esse posto, e o senhor fala com muito orgulho da Inova Unicamp, e a gente agradece muito o trabalho, não só do senhor, mas de todos aí, desses trabalhadores, pesquisadores e todo mundo que trabalha, né, para trazer inovação, e como o senhor mesmo disse, todo esse fomento, um fomento econômico, porque vai em uma cadeia, desde esse pesquisador, desde aquela empresa que é fundada, desde o segurança que fica na empresa, e assim vai, né, professor? Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado a vocês. Realmente o time da Inova é fantástico, a Unicamp é fantástica, e muito obrigado pelo apoio e pela divulgação. Esse papel de vocês é fundamental em criar essa consciência da importância desse trabalho que a gente faz, que é para o bem de todos. Viu? Muito obrigado, Dr. Newton Frateschi. São 11 horas.